Amém, igreja? A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que esse seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina um edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Até aqui, amém, igreja? Até aqui, para o nosso conhecimento, a gente vai... ao longo, assim, eu vou lendo os versículos para estar ministrando para os irmãos, amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra de Daniel, ela vem revelar a nós que não importa situação que se levanta contra a nossa vida, não importa o gigante que se levanta contra nós, não importa as muralhas que se levantam contra nós, não importa as fornalhas ao qual seremos jogados, e não importa a cova ao qual nós poderemos ser lançados. Em todas essas situações existe um Deus que nos livra. Em todas essas situações existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos dá livramento. E essa palavra, ela vem confirmar isso no nosso coração. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O próprio Jesus disse: no mundo terás aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Muitas são as nossas aflições no dia a dia, mas nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que tem zelado por nós, que nos ama, que tem nos dado livramento, cuidado da nossa família. E ai de nós se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias para com a nossa vida. Amém, aleluia. Então, amados, Daniel, ele era um jovem. Daniel tinha aproximadamente 18 anos quando ele foi levado cativo.
A palavra do Senhor diz que o profeta Jeremias, ele é levantado ali em Israel, em Judá, para falar, revelar ao povo que o pecado da idolatria com outros deuses levariam eles cativo para a Babilônia. Que haveria um tempo difícil para o povo de Deus se ele não se voltasse para o Senhor. Mas como de costume no povo de Deus, eles pagaram para ver. Eles continuaram com as suas práticas erradas, continuaram no pecado da idolatria com outros deuses, virando as costas para o Senhor. E como o Senhor já havia usado Jeremias para profetizar, isso aconteceu quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade Judá. E com a permissão do Senhor, ele vence aquele povo. E ele leva aquele povo cativo para a Babilônia. É curioso a gente pensar que a gente fala tanto que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram fiéis ao Senhor, eram sinceros com o Senhor, mas eles também foram levados cativos junto com os demais que não eram. E isso nos mostra, igreja, que muitas vezes as nossas atitudes, elas não vão prejudicar só a nós mesmos, ela vai prejudicar aos que estão à nossa volta. E esses jovens, eles são levados cativos para a Babilônia. Daniel, como eu falei aqui para vocês, era jovem. Mas o motivo de ser jovem não foi um empecilho para que Daniel continuasse fiel ao Senhor. O motivo de ser jovem não foi um empecilho para que Daniel permanecesse nos caminhos do Senhor, que Daniel tivesse de pé o seu propósito com Deus. Pelo contrário, ele é levado cativo para a Babilônia. Ali o seu nome, Daniel, que significa julgado por Deus, eu já não me lembro, eu acho que é uma coisa assim, foi mudado para Beltesazar, que é um nome que era uma adoração ao Deus Baal. O seu nome é mudado, mas a sua essência não é mudada. Amém, jovens? A sua essência não é mudada. A palavra do Senhor diz que Daniel não quis nem se contaminar com as iguarias do rei, porque essa comida do rei, ela não era preparada conforme os costumes judeus, não eram alimentos que eles poderiam consumir. E Daniel, ele não quis nem se contaminar com as iguarias do rei. Aleluia. E eu digo para vocês, jovens, que muitos serão os manjares que o mundo vai oferecer para vocês. Muitas são os portões das Babilônias que serão abertos para vocês. A Babilônia aqui, significando o mundo, amém? Significando o mundo, significando o pecado, Muitos serão as situações que serão apresentadas para vocês se afastarem do caminho do Senhor. E não pense vocês que serão coisas ruins. Serão coisas atraentes. Serão coisas que no momento vai trazer até uma alegria momentânea para vocês, mas que irão tirar vocês da presença de Deus. Conforme a Carla falou aqui, estão comemorando a festa aí, dos mortos, o Halloween. Isso é um manjar que é apresentado. Mas vocês já obtiveram vitória nessa noite, porque vocês escolheram estar aqui nessa noite na presença do Senhor, comemorando a vida que só existe em Jesus. Amém? Amém? Eita glória! Assim como nós adultos, igreja, são oferecidos para nós muitos manjares. Muitos portões da Babilônia são abertos para nós com uma facilidade muito grande. E nós precisamos
nos permanecer vigilante, para que a gente não venha vacilar os nossos pés, para que a gente não venha dar mau exemplo para os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós devemos permanecer vigilantes, porque o caminho estreito que leva à porta da salvação, ele pode ter sim, ele tem, pode ter não, ele tem uma bifurcação bem larga para o lado que num instante nós nos desviamos para o caminho largo. Esse caminho largo que nos leva à morte. Então nós adultos também temos que renunciar todos os dias às nossas vontades. Nós temos que matar um leão por dia para a gente continuar na presença do Senhor. Não é fácil. É fácil, igreja? Não é fácil. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos dá força todos os dias, para que a gente continue tendo Jesus como nosso alvo, para que a gente continue no caminho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor aqui em Daniel vai dizer que, no versículo 6, eu já falei para vocês que ele não se contaminou. Eu já falei para vocês que ele estava num lugar estranho, que era a Babilônia, com pessoas estranhas, uma cultura estranha. Ele teve que aprender a falar a língua dos caldeus, mas mesmo estando em lugar estranho, ele permaneceu fiel ao Senhor, ao único Deus, amém? E chegou uma certa situação na vida de Daniel, quando o reino de Nabucodonosor e toda a sua família, Belsazar, ele perde ali o reino para Dário. E é engraçado a gente analisar que sempre quando um reino ele invade o outro e ele toma o poder daquele reino, é costume trocar a liderança. É costume eles levantarem ali outras pessoas diferentes, não aquelas pessoas que eram fiéis àquele outro rei. Mas com Daniel não. Daniel permaneceu onde Deus o colocou. Daniel permaneceu aonde Deus tinha propósito para ele. Ele não sai da sua posição. E a palavra do Senhor, então, que nós lemos, vai dizer que o rei Dário, ele escolhe ali 120 príncipes, para governar todo o reino. E sobre esses 120 administradores, teriam 3 presidentes maiores que governariam os demais. E desses 3 maiores, Daniel se sobressaiu. Queridos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós seremos abençoados. Aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, não importa onde vão nos colocar, não importa qual emprego nós iremos conquistar, o Senhor ele vai nos honrar, o Senhor ele vai nos exaltar, porque o Senhor ele faz diferença daqueles que o servem e daqueles que não o servem. E Daniel tinha um espírito de excelência. Então Daniel ele é escolhido para governar. Ele seria o mais alto de todos aqueles. E isso gerou o quê? Gerou inveja. Essa situação gerou muita inveja. E nós sabemos o que a inveja ela pode fazer, Nós vemos ali na vida de José. José, ele é jogado num buraco. José é vendido como escravo por causa da inveja. Muitas pessoas até tramam contra nós por inveja. Tramam contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Querem destruir os nossos sonhos. Assim como os irmãos de José fizeram ali com ele. Mas nada pode parar o agir de Deus na nossa vida, amém, igreja? Nada pôde parar o propósito que Deus tinha na vida de José.
Na verdade, eu até acredito que o propósito de Deus na vida de José, ela ia se concretizar, porque ele é Deus, ele não é Deus de mentira, ele é Deus de verdade. Quando ele fala, ele cumpre. Mas na verdade eu acho que os irmãos dele, achando que estavam destruindo, eles estavam empurrando para o propósito mais cedo. Porque foi através desse empurrão no buraco, foi através de ser vendido por escravo, que José chegou a ser governador do Egito. Querido, muitas situações que se levantarão contra mim, contra você, nos empurrarão para o propósito que Deus tem na nossa vida. Oh, glória, aleluia. Nada pode parar o propósito de Deus na nossa vida. Nada pode parar o agir de Deus na minha e na sua vida, quando nós temos o Senhor como o único Senhor da nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer também que Jesus, ele é traído e ele é morto por inveja. Jesus, ele sofreu, ele foi caluniado, sofreu calúnias. Ele foi humilhado, ele sofreu dores, ele foi crucificado e ele morreu naquela cruz. Mas o propósito, ninguém tirou de Jesus. O propósito dele era derramar o sangue por mim e por você e nos trazer a salvação. E o propósito de Deus, ele foi cumprido através da vida de Jesus. Aqueles homens achavam que eles estavam matando Jesus, mas eles estavam empurrando Jesus para o propósito da salvação na nossa vida. Então creia nessa noite, querido. Tudo que estiverem tramando contra você, nenhuma ferramenta forjada contra nós prevalecerá. Aleluia, glória a Deus. O que prevalecerá na minha vida e na sua vida é a palavra do Senhor, é a última palavra. E a última palavra, ela vem do céu. A última palavra, ela vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que eles tentam de tudo para encontrar algo contra Daniel. E eles não encontram. Querem saber se Daniel, não sei, rouba o rei, se o Daniel é pilantra, qualquer coisa desse tipo. E não encontra nada contra Daniel. E eles falam que encontrariam algo que fosse relacionado à fé de Daniel. Sabe por que eles falaram isso, igreja? Quando eu estava lendo, eu falei, como assim? Como que eles sabiam, né? Amados, eles, mesmo não servindo e adorando o mesmo Deus, eles viam resplandecer sobre Daniel a glória de Deus. Eles olhavam para as atitudes de Daniel e falavam, esse é um homem de Deus. Ele é fiel ao Deus dele, ele é sincero. As pessoas, eles olhavam para Daniel e enxergavam a verdade, a fidelidade de Daniel, a transparência de Daniel. E isso nos mostra, igreja, que nós devemos ser exatamente assim. As pessoas, quando olhar para nós, elas têm que ver o brilho de Jesus na nossa vida. Quando elas olharem para nós, elas têm que falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um adolescente de Deus. Elas têm que enxergar Deus em nós, queridos, têm que enxergar Jesus em nós. Porque é muito fácil ser crente só dentro da igreja. Mas nós temos um Deus que nós podemos enganar a homens, mas nós não enganamos o nosso Deus. Aleluia. Isso é forte, hein, igreja? Nós podemos enganar homens, mas nós não podemos enganar a Deus. Aleluia. Então aqueles homens, eles começam a tramar contra Daniel. Começam a tramar contra Daniel. E ali no seu versículo 7, vai dizer que eles pedem um rei que faça um edito, né? Para confirmar ali a proibição de qualquer pessoa de buscar, pedir algo a qualquer pessoa, até a seus deuses, senão somente ao rei. E eu vi nisso aquela bajulação, sabe, igreja? Aquela bajulação, eles bajularam o rei aqui, né? O rei já tinha aquela estatura de rei, né? Já era o mais alto ali, e eles estavam bajulando o rei, enganando o rei.
E aquela bajulação toda, né? Todos concordaram, mentiram, porque Daniel nem sabia. E o rei, como a palavra do Senhor nos diz, o rei gostava muito de Daniel. O rei, creio eu, que se não fosse enganado, ele não teria assinado. Porque ele saberia que Daniel não ia vacilar o seu pé diante de Deus. Mas ele é enganado. Eu vejo da parte do rei um certo orgulho. Foi bajulado ali, ó rei, vive para sempre. Só o Senhor é o dono daqui. Só o Senhor, vamos pedir só para o Senhor, não vai pedir para ninguém. 30 dias, bajulando o rei. E eu senti um certo orgulho do rei ao assinar esse decreto. E eu entendi que o orgulho, do orgulho precede a destruição. O provérbio de Salomão diz, né? Do orgulho precede a destruição. E eu pude ver, igreja, que muitas das vezes o nosso orgulho tem ferido pessoas. Muitas das vezes o nosso orgulho tem destruído casamentos. Muitas das vezes o nosso orgulho tem destruído amizade. Muitas vezes o nosso orgulho tem nos afastado da nossa família, que é algo precioso para o Senhor, a nossa família. O orgulho tem nos separado disso. Sabe, o orgulho às vezes tem afastado pessoas do caminho do Senhor. O orgulho não é algo bom, queridos. Nós temos que nos humilhar perante ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, fazer aquilo que a lei do Senhor nos ordena, deixar o orgulho de lado, pedir perdão quando temos que pedir perdão, consertar as coisas. Então o rei com seu orgulho acaba ferindo Daniel, né? Na verdade o rei ele se fere, ele não fere a Daniel, ele se fere porque ele fica muito triste. A palavra do Senhor vai dizer, aqui depois que ele assina, né? E no versículo 12, os presidentes ali, os administradores, vai até o rei e começam a insistir, né? Ó rei, você não falou, você não assinou o decreto que não podia adorar os deuses, não podia fazer petição alguma senão ao Senhor, tal. O rei, é verdade, eu assinei o decreto. Aí eles revelam, pois bem, Daniel, aquele lá do cativo de Judá, que é um dos seus presidentes, não faz caso de ti. Ele estava lá agora, adorando ao seu Deus, pedindo ao seu Deus. Então, rei, você não pode mudar o decreto. Eles apertam o rei. Você não pode mudar esse decreto. Você é a maior autoridade. Você é o exemplo. Você não pode voltar atrás com a sua palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei, ele se entristece. O rei não fica bravo com Daniel, ele se entristece. Porque ele sabe que ele foi enganado. Ele se entristece porque ele pensa assim, eu achei que eles estavam querendo me engrandecer. Essa bajulação toda não foi para me engrandecer, foi para matar Daniel. E o rei se entristece. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei, ele tenta de todas as formas livrar Daniel. Eu fico imaginando assim, o rei tentando ali com seus advogados, né? Com seus conselheiros, perguntando o que pode ser feito. Procura na lei se tem alguma ressalva aí para poder, né? Para poder mudar esse decreto. E ele não achou nada. Isso nos mostra, igreja, que não importa o nosso status, não importa o nosso poder, não importa a condição financeira, não importa nada disso, se nós não temos a presença de Deus. Ele tinha todo o poder nas suas mãos, mas ele não pôde livrar Daniel. Sabe por quê? Porque a cova na vida de Daniel não era para a glória do rei Dário. A cova na vida de Daniel era para a glória de Deus. A cova da nossa vida, igreja, muitas das vezes nós até conseguiremos resolver com as nossas mãos, mas aquilo que é impossível só cabe a Deus. Aquilo que é impossível Deus faz por nós e é para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor. Não tem uma aguinha? Preciso tomar uma aguinha aqui, igreja. Estou ficando sem voz. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 16,
vai dizer então que o rei, ele manda trazer Daniel e jogar na cova dos leões. Ele não conseguiu fazer nada. Ele joga Daniel na cova dos leões. No 17 vai dizer que ele coloca a pedra e ele sela a pedra com seu anel, para mostrar que não seria diferente. Daniel seria ali um exemplo de que o rei cumpre a sua palavra. E no versículo 18 vai nos dizer que o rei, ele passa a noite toda em jejum. Era de costume ali ter muitas festas, né? Não sei se a igreja já assistiu filmes assim, que mostram os reis, tem muitas festas, muitas comidas, as mulheres dançando, né? Muita música. E o rei, ele não quer nada disso. Ele está tão triste, angustiado, que ele não quer nada disso. Ele não come, ele passa a noite em jejum, ele não quer música, ele não quer nada. E é engraçado pensar nisso, queridos. Como que Deus faz diferença. Como que a presença do Senhor na nossa vida, ela faz diferença. O rei ali, com todo o seu conforto, com tudo que ele tinha para oferecer para ele, comer, ele não dormiu, ele ficou angustiado. Porque muitas das vezes as situações nos deixam assim, né? Parece que a gente perde até o prazer de viver, parece que a gente não quer levantar da cama, fica chateado, angustiado, coração dolorido. Nós passamos por momentos assim. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que logo vem, nos consola, e nós levantamos, sacudimos a poeira e continuamos o novo dia. Porque a presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. O rei, com tudo aquilo, com todo aquele conforto que ele tinha, ele estava sem sono, ele dorme, ele não come, ele fica em jejum, ele não consegue descansar. E Daniel, na cova dos leões, estava adorando ao Senhor. Daniel, na cova dos leões, estava glorificando ao Senhor. A diferença da presença de Deus na nossa vida, igreja, é essa. Muitos passam por situações difíceis, acham que vai morrer, que o mundo acabou, mas nós passamos pela cova. Nós passamos ali pela cova. Nós entramos na cova, mas nós entramos e continuamos adorando ao Senhor, continuamos glorificando ao nome do Senhor, e sabemos que o Senhor é Ele quem fecha a boca dos leões para nos livrar. Aleluia, glória a Deus. Isso é descansar no Senhor, igreja. Isso é descansar no Senhor. Olharei para o monte de onde me virá o socorro vem do Senhor. Então nós temos que descansar no Senhor. Aleluia. Salmo 23:4 vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco, igreja, Ele não nos desampara. Aleluia. O versículo 20 vai nos dizer que o rei, ele chega e chama Daniel, né? Ou vai ser, nossa, até o rei teve fé nessa hora. Porque se outro ia falar assim, nossa, nem vou lá. Quero nem ver, coitado de Daniel, né? Nem tem Daniel mais lá dentro, né? Cova dos leões, um só, coitado, aquele tanto de leão. Mas não, igreja, o rei levanta. O rei levanta e vai lá e ainda grita por Daniel. Eu pude sentir aqui um pouco de fé naquele rei. O rei, ele demonstrou fé, irmã Cleia. Ele demonstrou. Ele foi lá, falou assim, vou lá, vou gritar Daniel. O rei foi lá e grita Daniel. Sabe por que que o rei teve fé? Sabe por que que o rei conseguiu demonstrar um pouco de fé? Porque a fé de Daniel, ela é tão grande. A fé de Daniel, ela é tão bonita. A fé de Daniel, ela é tão sincera, que ela contagia o lugar. Ela contagia, ela influencia. E vocês, a fé de vocês tem que influenciar outras crianças, outros adolescentes. A fé de vocês tem que contagiar o ambiente onde vocês estão.
Aonde vocês chegarem com a fé de vocês, com o Espírito Santo de Deus que habita em vocês, o lugar tem que ser diferente. O lugar tem que mudar. Amém? E nós temos que ter essa fé, né, igreja? Essa fé que contagia, essa fé que influencia. E o rei, quando ele grita, para a surpresa do rei, né? Ali no versículo 21 e 22, Daniel, ele fala assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Amados, o Senhor envia o anjo para fechar a boca dos leões para livrar Daniel. E Daniel diz que foi encontrado nele inocência. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica, Ele é nosso advogado fiel. Nós não precisamos ficar nos justificando para pessoas, não. O nosso Deus, Ele justifica nós. Aleluia, glória a Deus. E eu não sei, querido, talvez você nem sabe, mas talvez quantas covas você foi jogado e quantas das vezes o Senhor, Ele fechou boca de leões para não devorar você. Porque o nosso Deus, Ele trabalha no silêncio, né, irmã Cleia? Quantas das vezes o Senhor, Ele tem nos livrado da morte. Quantas das vezes o Senhor, Ele tem fechado sepulturas e nos dado vida, e nos dado graça, nos dado saúde, cuidado de nós. Porque Ele é um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus que nos ama, amém, igreja? E não importa a situação que nós estamos, crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Receba em nome de Jesus, aleluia. E no 24 então vai dizer que o Senhor, Ele ordena que todos aqueles homens que se levantaram contra Daniel, aqueles presidentes, aqueles 120 administradores, Deus manda que eles venham e ele e as suas famílias sejam jogadas na cova dos leões. A palavra de Deus vai dizer que eles nem chegaram ao fundo da cova e os leões destroçaram eles, acabaram com eles. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, amém, igreja? Ai daquele que se levanta contra mim, ai daquele que se levanta contra você. A cova, o cenário era o mesmo. O cenário de Daniel era o mesmo. Tinha cova e tinha os leões. O cenário era o mesmo daqueles homens. Mas a cova para aqueles que adoram o Senhor, a cova para aqueles que temem ao Senhor e permanece fiel, ele não é para a morte. A cova na nossa vida não é para a morte. A cova na nossa vida é para que a gente venha viver o propósito do Senhor. Muitas das vezes a cova na nossa vida será a porta que será aberta para que a gente viva um novo tempo com o Senhor. Porque aquela situação ela foi mudada, igreja. Antes o decreto tinha sido para a morte. Que quem fizesse outra petição, senão para o rei, seria jogado na cova dos leões para morrer. Esse foi o decreto que o rei fez. Agora o cenário ele é outro. Depois que Daniel ele passa pela cova dos leões, depois que aquele rei ele vê o livramento que Deus dá na vida de Daniel, o Senhor ele se revela àquele rei através da vida de Daniel. Através da vida de Daniel, o Senhor ele é glorificado. E agora o decreto não é mais de morte. Agora o decreto é para que toda nação que esteja debaixo do poder daquele rei, vou ler para vocês aqui, ó.
todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glória a Deus! A situação mudou, igreja. Agora o decreto é: adore ao rei de Daniel. Assim é o Senhor na nossa vida, queridos. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel viveu um novo tempo com o Senhor. Quando ele estava na cova, ele pôde viver o milagre do Senhor. Ele pôde ver e contemplar o anjo fechando a boca daqueles leões, o livrando daquele mal. Porque a cova na nossa vida, igreja, ela é lugar de milagre. Amém? Glória a Deus.